Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Nós estamos aqui em mais um webinar da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E hoje temos como convidada a professora doutora Carlota Rangel Iaghi, que vai falar conosco sobre um tema bastante atual, sobre pegilação, não é? E temos aqui o nosso acadêmico Leonardo Teixeira, que vai fazer a moderação. Ele acabou de confessar que é um tema que ele está apaixonado e que ele gosta muito, e ele está bastante motivado a fazer essa moderação e aprender bastante com isso, né? E também gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Já temos aqui na nossa sala 37 pessoas, e eu vou passar a palavra, então, para o Leonardo, para que faça as apresentações da professora Carlota, com maiores detalhes, e podemos aí, em seguida, dar curso ao tema dela. Obrigado, doutor Michel. Bom, bem-vindos ao webinar intitulado Pegilação, ferramenta para a produção de biofármacos superiores, onde teremos a professora doutora Carlota de Oliveira Rangel Iaghi. E, particularmente, como eu já falei, né, um tema muito interessante. Eu quero não só ouvir, mas aprender mais, dado que esse é um caminho para o futuro desenvolvimento de medicamentos chamados biobetters, né? São medicamentos biológicos melhorados, onde a gente pode ter aí melhora de meia-vida, aumento de meia-vida, diminuição de toxicidade, diminuição de imunogenicidade. E quando a gente observa os medicamentos que estão sendo lançados, né, principalmente os biológicos, vários deles utilizam essa tecnologia, como, por exemplo, o Neulasta, que é da Amgen, o Pegfilgrastim, que é da Amgen, né, é o Neulasta, o Macugen, da Pfizer. Então, nós temos aí uma série de possibilidades com a pegilação. E, nesse momento, então, eu vou apresentar a professora doutora Carlota, que está realizando um trabalho muito sério, muito importante nessa área. Ela é professora titular do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, atuando junto à disciplina de Biotecnologia Farmacêutica. Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela USP, mestrado e doutorado em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica pela USP, com doutorado sanduíche no MIT, nos Estados Unidos. Atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da USP, e membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e do Brazilian Local Chapter da Control Release Society, e ainda coordena o laboratório de nanobiotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, com pesquisas voltadas para nanobiotecnologia, particularmente nanoestruturas por autoagregação, que é outro tema muito complexo também, e pegilação de proteínas. Doutora Carlota, é um prazer imenso tê-la conosco, né? Nós vamos ter a sua apresentação, onde eu peço que as pessoas que tenham perguntas as façam pelo chat, para que a gente possa, ao final, discutir e debater. E eu gostaria também que todos os presentes aqui, que pudessem abrir-se as suas câmeras para que a gente fizesse uma foto, né, desse momento, e que a gente possa registrar aí nos futuros anais e processos de memória da academia, essas presenças, né, que são para nós ilustres. Então, aqueles que puderem abrir a câmera, por favor, eu faço. Doutora Carlota, nesse momento, então, eu te passo a palavra. Fique à vontade, né, nos seus 30, 40 minutos que forem necessários. Obrigado. Tá ótimo. Boa noite a todos. Doutor Leonardo, agradeço a introdução tão gentil. Vocês sempre nos fazem parecer muito melhores do que nós somos. Agradeço à academia pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui. Agradeço e cumprimento a todos os presentes aqui na sala, o doutor Michel Kfouri, professor Lauro Moreto, que foi meu professor, tenho muita honra de colocar, que foi meu professor na Faculdade de Farmácia da USP. Então, cumprimento a todos e aos que estão nos acompanhando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês confirmam para mim, por favor, se está aparecendo. Tudo certo? Tudo perfeito. Me escutam bem também, né?
Tá ótimo. Bom, então, como mencionado pelo Dr. Leonardo, hoje eu vou abordar com vocês o tema pegylação como uma estratégia para o desenvolvimento de biofármacos superiores. E somente para localizá-los a respeito dessa apresentação, desse webinar, eu vou iniciar com uma contextualização e alguns conceitos sobre biotecnologia e biofármacos, vou abordar brevemente um histórico e os conceitos gerais em pegylação, vou trabalhar com vocês algumas das principais estratégias de pegylação e, ao final, eu vou brevemente mencionar algumas alternativas que vêm surgindo à pegylação. A bioconjugação, de uma maneira geral, mais especificamente a mais comum que nós temos, que é a pegylação. Bom, para abordar tudo isso, acho que a primeira coisa que nós precisamos... um segundo, por favor. Perdão. É contextualizar o que se entende por medicamentos biológicos. E a Anvisa, ela traz essa definição, que é muito próxima ao que define as outras agências regulatórias, em particular o FDA, que coloca que medicamentos biológicos, então, correspondem a diversas classes, né, de medicamentos, que vão de vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, passando por biomedicamentos, medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos, e incluem também probióticos e alérgenos. E a Anvisa traz também a definição para biomedicamentos, que é o que mais nos interessa aqui hoje, ou biofármacos. Ela traz a definição de que biofármacos ou biomedicamentos correspondem a moléculas complexas de alta massa molar, obtidas a partir de fluidos biológicos, tecido de origem animal ou procedimentos biotecnológicos por meio de tecnologia do DNA recombinante, ou ainda outro tipo de alteração gênica devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada. Mas hoje, se nós pensarmos em biofármacos e os correspondentes biomedicamentos, em geral nós estamos falando de moléculas complexas de alta massa molar, obtidas por algum procedimento de biologia molecular, incluindo aí a tecnologia do DNA recombinante. Então, o que seriam predominantemente esses biofármacos? Se nós nos basearmos aqui nessa figura, que traz os biológicos registrados no CAS, que é uma divisão da American Chemical Society, tem duas informações importantes que nós podemos extrair dessa figura. A primeira é que nos últimos, a partir de 2000, por aí, a quantidade de registros de biológicos ou de biofármacos aumentou vertiginosamente. E se nós olharmos aqui em termos estruturais, considerando as barras em azul e em laranja dessa figura, nós também podemos observar que, na sua grande maioria, esses biológicos ou biofármacos correspondem a estruturas proteicas. Obviamente, essa figura aqui está um pouco ultrapassada, vai até 2017. Nós também observamos aqui um aumento que hoje, é claro que está maior ainda, dos biofármacos que são baseados em material genético, então, e terapia celular também, então, aqueles baseados em DNA, RNA e terapia celular. Isso vem aumentando, a indústria biotecnológica está atenta a isso, mas ainda a grande maioria dos biológicos, dos biofármacos, referem-se a estruturas proteicas, e nós vamos focar um pouquinho nisso hoje. Bom, quando nós comparamos esses biofármacos com fármacos tradicionais, em geral, os biofármacos, eles apresentam um custo muito maior, isso é observado no preço de mercado desses produtos, são moléculas, a gente acabou de falar que em sua grande maioria são proteínas, e vem aumentando aqueles que são material genético. Então, por natureza, são compostos ou moléculas de alta instabilidade química, suscetíveis à degradação dependendo da temperatura, do pH ao qual são submetidos. Isso acaba refletindo em baixo tempo de meia-vida. São moléculas grandes, a gente já mencionou, e, em geral, hidrofílicas, então, baixa penetração em tecidos, em comparação a fármacos tradicionais, e essas proteínas terapêuticas, elas acabam induzindo um certo grau de resposta imune no nosso corpo, que pode ser desde um processo alérgico até uma anafilaxia. Isso tudo tem que ser considerado.
Bom, mas se os biofármacos, eles têm todos esses desafios que nós estamos apresentando aqui, por que está aumentando tanto a quantidade de biofármacos desenvolvidos e empregados na terapêutica? Então, eles nos oferecem, em comparação aos fármacos tradicionais, em geral, muito mais especificidade e potência, porque eles são, obviamente, moléculas planejadas pela natureza. Claro que a gente dá uma modificada, né, de acordo com a nossa necessidade, mas tudo que a natureza faz, obviamente, traz uma especificidade e potência que muitas vezes nós não conseguimos com os fármacos conhecidos como small molecule drugs, aquelas moléculas químicas que são menos complexas, que têm por volta de alguns angstroms. E esses biofármacos também nos trazem uma evolução no tratamento de doenças complexas, de tal maneira que hoje nós conseguimos tratar doenças que até um tempo atrás eram consideradas incuráveis. Então, a gente pega, por exemplo, diversas doenças que são caracterizadas pela deficiência de um gene específico que codifica para uma proteína, uma enzima lisossomal, e o indivíduo tem um quadro fisiopatológico. E hoje, através da terapia de reposição enzimática, nós conseguimos tratar essas doenças e diversas outras. Bom, perdão. Os biofármacos, assim como os fármacos químicos, eles apresentaram uma evolução, né? Então, nós começamos com os primeiros biofármacos, a partir do vencimento das patentes desses produtos, foram surgindo os similares, nesse caso, os biosimilares, né? A gente tem, da mesma maneira, os similares para um medicamento químico, né? E nós temos, então, os biosimilares para os medicamentos, para os biofármacos. E o biosimilar, então, ele tem o mesmo perfil molecular que o produto de referência, com evidências suficientes de que não há diferenças clínicas significativas. Uma diferença importante é que o biosimilar, ele precisa ser desenvolvido por comparabilidade. Então, as agências regulatórias, elas exigem um teste clínico fase 3, no qual se estude tanto o biosimilar que está sendo proposto, quanto o medicamento de referência. E tem que se comprovar, então, qualidade, eficácia e segurança desse biosimilar. O biofármaco, de uma maneira geral, ele é entendido como intrinsecamente relacionado ao processo de obtenção, por envolver um organismo vivo que vai nos dar a produção daquele biofármaco. Então, isso que traz essa exigência muito grande para o biosimilar. E por conta disso, o desenvolvimento de um biosimilar, ele é menos economicamente viável que o desenvolvimento de um similar químico ou de um genérico, né? Para o biofármaco, nós ainda não temos nem esse conceito de genérico, não existe esse tipo de recomendação de legislação nas agências regulatórias. Então, por conta dessa dificuldade, desse entendimento, o preço de mercado desses produtos, dos biosimilares, ele está entre 65% e 85% do originador. Então, essa queda ela é muito menos pronunciada quando nós comparamos com um genérico químico ou com um similar químico. E isso muitas vezes dificulta o avanço no desenvolvimento dos biosimilares. No nosso país, a gente tem aí uma proposta governamental de parcerias público-privadas para o desenvolvimento de similar, que vem caminhando de uma maneira mais lenta do que nós imaginávamos, mas vem caminhando. Mas existe uma variação de biofármacos que se torna muito interessante para as indústrias farmacêuticas nacionais, que são os biobetters, ou o biofármaco superior, ou biológico superior. Então, o que seria esse biobetter, ou biofármaco superior? Seria um biofármaco que é baseado em um que já existe, ou seja, num de referência, mas que contém modificações no seu perfil molecular originador, com a finalidade de aumentar sua eficácia terapêutica, ou de melhorar sua toxicidade, de trazer um aprimoramento de tal maneira que nós possamos inserir no mercado um produto superior. E isso, pessoal, representa uma oportunidade de inovação para a empresa farmacêutica ou biofarmacêutica com riscos reduzidos, uma vez que já se conhece bem o mecanismo de ação e até certo grau, porque vai haver uma modificação aqui, mas até certo grau a toxicidade dessa molécula originadora. Então, nesse sentido, os biobetters se tornam muito interessantes. Acho importante pontuar aqui para vocês que não existe nenhuma legislação a respeito do registro de biobetters ou de biofármacos superiores. Então, esse é um termo
que é utilizado do ponto de vista de apelo de marketing, de desenvolvimento, mas quando você desenvolve um biológico com modificações no perfil molecular que sejam suficientes para que a agência regulatória entenda que ele tem uma vantagem e que isso é diferente do originador, ele vai ser registrado como um novo produto, uma nova entidade, tá? Às vezes a modificação não é suficiente para isso, e aí a agência vai recomendar um registro por biosimilar. Doutora Carlota? Oi. Nós temos um pedido, a sua palestra, o seu tema, originou muito interesse de pessoas de fora do Brasil. Então, se você pudesse falar um pouquinho, às vezes, menos... Eu acho que a velocidade está boa, né? Só não aumentar a velocidade para que os nossos amigos que não compreendem muito bem o português consigam nos entender. Claro, perfeitamente. Eu vou falar mais lento, então. São todos Obrigado. hispanohablantes, é isso? Sim. Ok. Bom, então, como que nós... Perdão, está passando um pouquinho lento também. Ele vai me ajudar a falar mais lento. Então, como que nós podemos, que estratégias nós podemos empregar para o desenvolvimento, na verdade, de biofármacos, mas também desses biofármacos superiores? Obviamente, a estratégia mais clássica que nós temos para a descoberta de qualquer biofármaco seria a triagem de novas fontes. Então, buscar novos micro-organismos, por exemplo, ou organismos. Eu posso ter uma proteína terapêutica e descobrir que essa mesma proteína obtida de um outro organismo, por exemplo, ela pode ser de origem bacteriana, e se obtida de um fungo, ela apresentar uma vantagem, ser mais potente ou algo assim. Eu posso, por exemplo, pesquisar micro-organismos extremófilos que resistem a condições extremas, por exemplo, de temperatura e pH, e isso pode me trazer uma vantagem da atuação dessas moléculas em vivo, ou uma vantagem farmacotécnica também, na hora de manipular, de preparar formulações desses biofármacos. É claro que atualmente a estratégia mais empregada é a engenharia genética. Então, a partir da engenharia genética, nós podemos produzir proteínas mutantes, com mutações sítio-dirigidas, mutações aleatórias, de tal maneira que um biofármaco proteico seja, por exemplo, mais potente ou mais resistente à degradação por proteases ou menos imunogênico. Mas eu também tenho a opção de trabalhar com o biofármaco, com a proteína, pós-expressão, ou seja, uma vez produzida, purificada, eu alterar essa molécula somente o suficiente para que ela tenha propriedades superiores. E aí, nesse sentido, a estratégia mais empregada é a bioconjugação, com destaque à pegilação. Bom, a pegilação, ela corresponde à ligação covalente de cadeias de polietileno glicol, que é esse polímero representado aqui, à estrutura de uma proteína, de um fármaco químico, de uma nanoestrutura. Então, diversas moléculas ou sistemas podem ser pegilados. Aqui nós vamos focar um pouco mais em biofármacos e, em específico, aqueles proteicos, né? Para que essa ligação, então, o PEG, ele é um polímero de polietileno glicol, são unidades repetidas de etileno glicol, em meio aquoso realiza diversas ligações de hidrogênio, então ele é altamente hidratado. E forma-se, então, uma camada de polímero altamente hidratado ao redor da proteína. Para a pegilação de proteínas, obviamente que nós podemos fazer reações químicas em hidroxilas, mas em geral se emprega um PEG modificado. Então, uma das extremidades, porque ele é simétrico, ela é metilada para se eliminar a reatividade, e na outra extremidade, em geral, nós modificamos com um grupamento químico que seja mais reativo que a hidroxila, e que tenha potencial de ligação nos resíduos de aminoácido que nos interessam. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Quando nós pegilamos fármacos químicos também, nós podemos trabalhar essa extremidade conectora de acordo com a reação química que nós queremos empregar para ligar o PEG ao fármaco em questão.
E somente um breve histórico da pegylação, ela surgiu lá nos anos 70, se não me engano, a patente foi por volta dos anos 80, ela foi proposta por um professor da Rutgers University, professor Frank Davis, que morreu em 2019, inclusive, e ele é conhecido como pai da pegylação, e junto com um aluno dele, olha só que curioso, então, quando ele propôs a pegylação, ele procurou as indústrias farmacêuticas para mostrar o potencial que essa técnica tinha de melhorar biofármacos, e as indústrias não se interessaram no primeiro momento, acharam que aquilo não ia ser viável, não ia funcionar, e ele foi aconselhado pela direção da universidade a fundar uma empresa, né, a sua própria empresa, para o desenvolvimento da pegylação. E ele fundou a Enzon, e isso foi para frente. O primeiro produto, se não me engano, surgiu lá os primeiros produtos por volta de 1990, e hoje nós temos aí diversos fármacos, biofármacos e fármacos químicos, alguns pegylados no mercado. Então, isso tudo começou com reações mais inespecíficas, ligações um pouco mais estáveis, ainda com uma química mais simples, com contaminação e com baixo controle lote a lote. A gente vai falar um pouco disso. Já nos anos 90, os estudos de pegylação evoluíram para reações sítio-específicas, ligações mais estáveis, o tipo de ligação química, principalmente amídicas, e maior controle lote a lote. Hoje, de 2000 para frente, nós já temos uma variação muito grande de PEGs reativos, customizados, com diferentes grupamentos reativos, diferentes geometrias, tamanhos de PEG e possibilidade de reações sítio-específicas. Bom, que vantagens, né? O professor Leonardo já mencionou um pouquinho, mas que vantagens a pegylação pode trazer principalmente a um biofármaco, mas a um fármaco químico também. Então, o primeiro é que essa capa de PEG, de polímero ao redor da proteína, obviamente aumenta o tamanho aparente e reduz a filtração renal. Isso para aquelas que são menores, proteínas maiores naturalmente já não sofrem filtração renal. Mas isso altera a biodistribuição e, obviamente, prolonga a meia-vida em vivo de muitas proteínas terapêuticas. Além disso, essa camada hidratada de PEG, ela protege a proteína tanto da degradação por proteases, enzimas proteolíticas, mas também do reconhecimento pelo sistema imune. E isso, combinado, também aumenta a meia-vida, além de diminuir a imunogenicidade, aumenta o tempo de meia-vida dessas proteínas. E isso traz uma possibilidade, por exemplo, de redução de intervalo de doses, o que é muito importante com terapia com biofármacos. Então, para vocês terem uma ideia, uma das proteínas terapêuticas que nós estudamos, ela, na sua forma não pegyladas, tem um intervalo de doses de administração 3 vezes por semana, e na sua forma pegylada, essa administração passa a ser 1 vez a cada 15 dias. Então, você tem um ganho significativo de meia-vida dessa proteína. Essas cadeias de PEG também acabam conferindo um aumento de estabilidade térmica e mecânica a essas proteínas. E isso é importante não somente do ponto de vista terapêutico, mas muito do ponto de vista da farmacotécnica, do manuseio dessa proteína como fármaco. Que a gente sabe que é um desafio também para as indústrias, tipo de formulação e tudo mais. E é claro que isso também aumenta a solubilidade, o PEG é altamente hidratado e reduz a formação de agregados, o que é importante, de novo, tanto do ponto de vista da formulação, quanto da interação do fármaco com o nosso corpo, porque já se observou em estudos que agregados proteicos licitam mais resposta imune nos pacientes do que a proteína se não ocorrer agregação. Então, isso passa a ser importante também. É claro que a pegylação ela tem algumas desvantagens, então a primeira delas, a gente já mencionou mais ou menos, que eram as técnicas mais antigas. Dependendo da estratégia utilizada, você não consegue controlar muito bem a quantidade de PEGs que se ligam a cada molécula de proteína, e em que sítios ou que resíduos de aminoácido esse PEG vai se ligar. Então, nós acabamos obtendo um produto que é heterogêneo ou polidisperso em termos de números e posição das cadeias de PEG, e essa formulação final, ela na verdade é uma mistura de diferentes entidades proteicas que apresentam uma certa diferença em termos de farmacocinética.
se o processo for bem feito, isso ainda, pelo menos, conseguia ser aprovado, né? Não é uma coisa tão grave assim. E hoje em dia isso já pode ser minimizado pelo emprego de reações sítio-dirigidas. Outra desvantagem é a diminuição da atividade. Se nós estamos ligando cadeias de PEG covalentemente, existe pegylação não covalente também, mas não é tão comum, tá? Mas a partir do momento que eu ligo algo de maneira covalente à proteína, eu restringo mobilidade conformacional. E é claro que a atividade das proteínas é dada por uma interação, seja com um substrato, com uma outra proteína, que depende de mobilidade conformacional. Então, eu tenho uma redução. Aliado a isso, é claro que se o substrato for grande ou se o componente que for interagir com essa proteína for de tamanho grande, existe um impedimento estérico dessas cadeias de PEG. Mas o ganho em tempo de meia-vida é tão importante que, em geral, compensa por essa diminuição de atividade. Então, para vocês terem uma ideia, o PEG interferon alfa 2A, que é um medicamento aprovado, ele retém somente 7% da atividade antiviral da proteína nativa. Mas isso é empregado porque isso é compensado pelo aumento de meia-vida, que é muito grande. E, por fim, como desvantagem, existe a possibilidade de formação de anticorpos anti-PEG, né? Então, isso tem que ser considerado, as agências regulatórias pedem no dossiê a pesquisa de anticorpos anti-PEG, mas também existe a necessidade da pesquisa de anticorpos antifármaco, no caso de biofármaco. E, em geral, a resposta imune é muito maior ao fármaco do que ao PEG. Em alguns casos, inclusive, se observa no indivíduo a presença de anticorpos anti-PEG, mas mesmo assim não se entende muito bem, a terapia ainda faz efeito. Em alguns casos, se observa queda na eficácia terapêutica ao longo do tempo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas, porque nós observamos até agora, ainda assim, a pegylação, em geral, traz uma vantagem. Bom, existem diversos tipos de PEG, atualmente, que podem ser empregados para pegylação. Para a pegylação de proteínas, em geral, o que se emprega são os PEGs linear, ou esse ramificado em forma de Y, e os outros são mais empregados para os fármacos químicos. Por que isso acontece? Na proteína, é importante se trabalhar com somente um ponto de ligação, porque a proteína, esse ponto, geralmente, ele consegue reagir com mais de um resíduo de aminoácido na proteína. Então, se eu tivesse mais de um ponto de ligação, eu vou acabar formando ligações cruzadas e isso vai gerar uma malha de hidrogel. Isso pode até ser interessante, né? Mas não corresponde à pegylação. O que nós desejamos com a pegylação de biofármacos é o que está representado aqui nessa imagem. Agora, esses outros PEGs que surgiram mais recentemente são muito interessantes para pegylação de fármaco químico, porque geralmente o fármaco químico simples, a molécula mais simples, você consegue estabelecer um ponto único de ligação, trabalhar quimicamente um grupo conector no PEG, e aí, se você tiver múltiplos pontos no PEG, você consegue conectar diversas moléculas de fármaco ao mesmo PEG. Então, isso passa a ser interessante, né? Só para vocês terem um exemplo, que eu não vou abordar muito isso, mas tem um fármaco aprovado, PEGlado, que é a metadona. Ela é um antagonista de receptor opioide, e nós sabemos que os opioides, eles causam uma constipação muito grave, né, com o uso de opioides. Por conta da ligação do opioide no intestino, no epitélio intestinal, a receptores opioides do tipo Mi. Então, o que foi feito com esse antagonista opioide? Ele foi modificado com um PEG de 300 Daltons, justamente para que essa molécula se tornasse hidrofílica e não atravessasse a barreira hematocefálica. Então, na administração concomitante com o opioide, esse fármaco ele vai se ligar aos receptores opioides intestinais, antagonizando, bloqueando, e não vai permitir que o opioide cause a constipação, então, somente que ele tenha ação no sistema nervoso central desejado. Bom, voltando aqui para as nossas proteínas, né? Do ponto de vista da pegylação da proteína, então, existem diversas estratégias de pegylação e pontos, resíduos da proteína, resíduos de aminoácido, que podem ser empregados para a ligação do PEG. Nós vamos falar de alguns só, é claro, não daria tempo de falar de todos, começando pela pegylação em grupamentos amínicos,
que ocorre em lisinas e no N-terminal, né? Então, proteínas, em geral, são ricas em lisinas. Essa, obviamente, foi a primeira estratégia a ser estudada. Reação química em lisina, em grupamento amínico, é uma coisa muito bem estudada também. E isso, em geral, acontece empregando PEGs reativos que possuem como grupo reativo um éster de anidrido succine, né? Então, esse é um bom grupo de saída. O grupamento amínico da proteína, ele tem um par de elétrons livres aqui, dependendo do pH, obviamente, que consegue fazer um ataque nucleofílico nesse carbono deficiente e formar uma ligação amídica, né? E aí, é claro que esses PEGs reativos, eles têm variações. Eu posso, por exemplo, olha só esse daqui, adicionar uma porçãozinha alquílica e um éster, porque a gente sabe que éster é clivado muito mais facilmente no nosso corpo, e aí uma hora isso vai liberar a proteína sem o PEG, se eu desejar. Se eu tiver ele somente com a ligação amídica, que se forma com esse PEG aqui, por exemplo, isso vai circular peglado muito mais tempo. Eu posso, por exemplo, colocar um trecho peptídico intermediário entre o grupo conector e o PEG, que seja clivável num local específico do corpo. Então, por exemplo, que seja clivável no lisossomo, e aí eu tenho um fármaco que é uma proteína que tem que atuar no lisossomo, por conta dessas doenças que são caracterizadas pela deficiência em uma enzima lisossomal. Então, ele vai circular, a hora que chegar lá, cliva, e a proteína vai ter mais atividade. Então, várias coisas podem ser estudadas nesse sentido. Só para... eu vou pular esse detalhe aqui da arginina, só para vocês terem um exemplo. Aqui tem a uricase, que é um fármaco, obviamente, utilizado para o tratamento da gota, que se caracteriza pelo excesso de ácido úrico, e para algumas outras condições, como síndrome da lise tumoral. E a uricase comercial, trouxe exemplos do que já é aprovado, né? Ela tem por volta de 36 cadeias de PEG de 10 kilodaltons. Então, pegilação e lisina, proteínas são ricas em lisinas, a gente não consegue controlar exatamente quantas cadeias e em que resíduos isso vai se ligar. Por isso que está aqui aproximadamente 36 cadeias. Uma estratégia que a gente tem para ter uma pegilação mais específica é fazer a reação em cisteínas, né? Então, na verdade, não é comum a gente ter uma cisteína exposta. Na verdade, esse é um fator limitante desse tipo de pegilação, né? Acho que eu até coloquei aqui. Em geral, as proteínas não apresentam cisteínas expostas. É um aminoácido que é mais hidrofóbico, ou ele está envolvido em ponte de sulfeto, ou ele está em regiões, em domínios mais hidrofóbicos, que o PEG não conseguiria acessar tão facilmente. Mas, às vezes, acontece de uma proteína ter uma cisteína exposta. E isso, como isso é raro, nos dá uma possibilidade de uma pegilação extremamente específica. Outra possibilidade é usar a engenharia genética e produzir um mutante que tenha uma cisteína exposta, né? Então, isso tem sido feito. Aqui eu deixo alguns dos PEGs reativos, isso, né, num detalhe, empregados, mas eu destaco para vocês que o mais utilizado atualmente para pegilação de cisteína é o PEG maleimida, né? Então, a gente tem uma reação de adição do grupo tiol da cisteína aqui na dupla desse anel do PEG reativo. E aí, aqui tem um exemplo aprovado no mercado, né? Então, é um fragmento de anticorpo. Essa técnica é excelente para fragmentos de anticorpos, porque a gente coloca ali bem numa região que não vai atrapalhar no reconhecimento, e fragmentos de anticorpos são proteínas muito pequenas, então, em geral, elas são depuradas muito rapidamente, né? Pelo rim. Então, isso aumenta o tempo de circulação. A gente está atualmente estudando um fragmento com o pessoal do Butantan. Uma aluna de lá está pegilando e já vai começar os estudos em vivo. Então, isso foi feito, por exemplo, no certolizumab. Ele é um fragmento FAB anti-TNF-alfa, e ele, então, foi feito um mutante que tem uma cisteína, que foi um ponto de pegilação com um PEG ramificado, nesse caso já maior, tá vendo? De 40 kilodaltons. Então, esse é um outro exemplo de fármaco aprovado. Mas esse tipo de pegilação muitas vezes requer uma etapa de biologia molecular para se inserir essa cisteína exposta. E é um desafio, né? Porque nem sempre você consegue também modificar a proteína, colocar a cisteína e que ela se dobre da mesma maneira que ela se dobraria sem essa cisteína. Então, isso tudo tem que ser investigado. Uma outra estratégia de pegilação sítio-específica corresponde à pegilação N-terminal. Mas como é que isso vai ser sítio específico se a gente falou que pegilando em lisina pegila N-terminal também? É verdade,
mas existe uma diferença significativa de pKa entre os grupamentos amínicos de lisinas, de proteína, e o N-terminal. Então, se nós trabalharmos o pH da reação de PEGylação, nós conseguimos garantir que a maioria das lisinas estejam protonadas e o N-terminal esteja desprotonado. E ele precisa estar desprotonado por par de elétrons desse grupamento amínico estar livre e conseguir fazer um ataque nucleofílico no PEG reativo, nesse carbono deficiente em elétrons. Então, é assim que a gente consegue uma PEGylação sítio-específica N-terminal. Tem alguns produtos já no mercado, como o filgrastim, que é um fator estimulador de colônia, PEGylado, N-terminal, também com um PEG, aqui eu não me lembro bem o tamanho, se é 20 ou 40 kilodaltons, mas é um PEG maior, porque é um só também, né? Para vocês terem um pouco melhor uma ideia de como trabalhar essa reação de PEGylação, vou mostrar um exemplo desenvolvido no nosso grupo. Nós PEGylamos de maneira sítio-específica N-terminal a asparaginase. A asparaginase, ela é um biofármaco-chave no tratamento de leucemia linfoblástica aguda. E, obviamente, esse não é o tipo de câncer mais comum, mais prevalente, mas é o tipo de leucemia que mais afeta crianças e adolescentes no mundo. E, nesse sentido, é um fármaco extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, o emprego desse fármaco no tratamento da leucemia infantil aumenta as chances de cura de 5%, 10% para 80%, 90%. E aqui nós estamos falando de crianças, né? Então, inclusive, ele é um dos únicos biofármacos considerado como medicamentos essenciais pela lista da Organização Mundial de Saúde. O mecanismo de ação é extremamente simples, então a asparaginase é uma enzima que catalisa a hidrólise da asparagina. E as células leucêmicas, ao contrário das nossas células normais, não conseguem sintetizar asparagina. Então, se a asparaginase é empregada e depleta a asparagina da corrente sanguínea, essas células leucêmicas, elas entram em morte celular por apoptose e assim funciona o tratamento. A asparaginase é uma proteína grande, né, 140 kilodaltons, tetramérica, e como qualquer outro biofármaco, ela sofre degradação por proteases e induz resposta imune. Então, é claro que essas crianças, elas precisam ir para o ambiente hospitalar para ser tratadas, muitas vezes essa resposta imune é uma alergia, algumas vezes pode acontecer anafilaxia, e outras vezes ela é silenciosa, e isso também é grave, porque dá um quadro de resistência nessas crianças, né? A asparaginase, na verdade, foi uma das primeiras proteínas a serem PEGyladas. Então, já existe uma asparaginase comercial PEGylada, ela foi PEGylada, como foi uma das primeiras, foi inespecífica, em lisinas. Para vocês terem uma ideia, a asparaginase PEGylada, ela tem por volta de 60 a 80 cadeias de PEG de 5 kilodaltons. Eu coloquei aqui um modelo para vocês verem, essa aqui desenhada, tem, se não me engano, 10 a 20 cadeias de 10 kilodaltons, ou seja, na verdade, ela é muito mais recoberta de PEG, né? Bom, então, como ela foi uma das primeiras, não é específica, tem muita polidispersão, e tem mais um fator para a gente considerar, o PEG reativo é muito caro, né? Então, para se ter uma ideia de preço, a asparaginase ainda é empregada, né? No Brasil, por exemplo, ela é o mais empregado. A asparaginase não PEGylada tem um custo de medicamento, de frasco, por volta de $80. A asparaginase PEGylada tem um custo de medicamento de $1.400 a $1.600. Então, é muita diferença. E, nesse sentido, se nós conseguirmos evoluir para um fármaco, um biofármaco, que tenha um melhor controle de lote a lote, por ser uma PEGylação específica, e que tenha menos cadeias de PEG pelo custo, melhor, né? Então, nós estudamos, isso é parte de um projeto maior, que estuda novas variantes de asparaginase, processos de produção, que envolve um grupo de docentes da faculdade. E no meu grupo, então, nós estudamos uma PEGylação N-terminal sítio específica. E, só para vocês terem uma ideia de processo, né? Lembra que eu falei que o pH é importante. Aqui é um gel de eletroforese, a banda mais forte corresponde à asparaginase, e nós observamos que vai surgindo uma banda numa região que indica uma proteína maior, que corresponde à forma PEGylada. Esse é um gráfico que mostra a intensidade dessas bandas, e a gente observa aqui no pH 7,5, essa banda bem mais forte,
e essa porção branca aqui de intensidade que corresponde à asparaginase monopeguilada. Olha só que interessante, se aumentar mais o pH da reação, ao invés de produzir mais monopeguilada, começa a pegilar em lisina, e nós temos formas polipegiladas e esse arraste aqui. Né? A mesma coisa um estudo de tempo de pegilação. Então, nós observamos que até 30 minutos, nós aumentamos aqui a intensidade da banda da asparaginase pegilada, 45 a mesma coisa, né? Que é essa porção branquinha. Se nós deixamos a reação prosseguir por mais tempo, ao invés de ter um rendimento maior, começa de novo a pegilar em lisinas, e nós temos formas polipegiladas. Então, nós conseguimos desenvolver um processo estudando diversas condições, com rendimento de 55% a 60%, e o mais importante, né? Lembra que eu falei que, em geral, diminui a atividade? Como é uma enzima, nós observamos a constante de Michaelis, que dá uma indicação da afinidade pelo substrato, e é claro que com a pegilação, tanto monopegilada como poli, nós fizemos também, diminui o KM, o que significa que a interação com o substrato piora um pouco. Mas, quando a gente coloca isso em contato com células leucêmicas, que são essas células MOD4, e dá um tempo de contato, não importa, né? Mesmo diminuindo a atividade, a asparaginase é capaz de depletar a asparagina e nós temos o mesmo padrão de atividade, tanto para não pegilada quanto para pegilada. E mais importante, quando nós colocamos essas enzimas não pegilada e pegilada em contato com aquelas proteases que degradam a asparaginase, que são a catepsina B e a asparaginil endopeptidase, nós observamos que para a enzima sem pegilar acontece uma clivagem, ou seja, a gente observa que a banda do gel de eletroforese cai numa região mais baixa, então a protease está degradando a asparaginase, e isso não acontece para a polipegilada, a gente já sabia, isso está provado no mercado, mas a pegilação com menos cadeias de PEG já é capaz de proteger contra a degradação proteolítica. E mais, quando nós observamos a estabilidade ao longo do tempo, mesmo em geladeira, né, a asparaginase pura, ela rapidamente, em 5 dias, já perdeu muito da atividade, muito porque ela agrega, né? E a nossa monopegilada não, ela mantém pelo menos 80% da atividade ao longo do tempo. Isso também é importante, né? Nós estudamos outras proteínas pegiladas, estudamos muito o processo de purificação, mas eu não vou abordar aqui hoje por conta de tempo. Só mais um exemplo de um trabalho que nós publicamos recentemente com outra proteína que foi a catalase. E também fizemos uma pegilação N-terminal, estudamos diferentes tamanhos de cadeia de PEG, 10, 20, 40 kilodaltons, e nesse caso a nossa ideia era ter uma enzima que ficasse mais estável, né, frente à temperatura, e que se localizasse mais na região superficial da pele. Então, nós sabemos que a radiação, a incidência de radiação na nossa pele, causa a formação de peróxido de hidrogênio, que leva a radicais livres, e que causam um processo de envelhecimento caracterizado, que pode ser medido, por exemplo, pela peroxidação lipídica. Isso está relacionado não só com envelhecimento, como a longo prazo, câncer, doenças como vitiligo, tem uma relação também com todo esse processo. E a catalase, como ela é uma enzima antioxidante e que faz a degradação do peróxido de hidrogênio, ela é capaz, até certo ponto, de prevenir esses processos, né? E aí nós observamos, então, que a catalase pegilada com um PEG de 20 kilodaltons, 4 cadeias, a catalase pura também, obviamente, né? Ela foi capaz, mas mesmo modificando, ela é capaz de reverter completamente a peroxidação lipídica em amostras de pele de porco irradiadas, né? Então, aqui a gente tem a amostra em contato com a luz irradiada. Ela apresenta peroxidação lipídica, que é um indicativo de agressão, e com a catalase a gente reverte isso. E nós observamos que a pegilada, obviamente, em comparação com a não pegilada aqui em preto, ela é muito mais estável ao longo do tempo, isso em temperaturas corpóreas, 37 graus, tá? Então, isso poderia nos trazer, por exemplo, a possibilidade de um tratamento tópico, com a segurança, nesse caso, de que, por ela estar pegilada, ela não vai conseguir penetrar. Então, isso eu posso pensar para outras moléculas, se eu quiser uma ação tópica, não quero que tenha penetração e possível absorção, e aumentar a estabilidade dessa molécula. Bom,
Para quem se interessar mais pelo assunto, eu vou deixar no final o link, a gente tem um artigo relativamente recente que traz desde o design da reação, tipo de PEGs, condições experimentais, fala do fracionamento e purificação, quais são as técnicas cromatográficas mais empregadas, as não cromatográficas estudadas, o que é importante caracterizar nas proteínas pegyladas, e a aplicação, então, como biobetters. Falei para vocês, né, que a estratégia de aprimoramento era a bioconjugação, que o foco era em pegylação, mas outros polímeros também vêm sendo estudados para modificar proteínas, como polivinilpirrolidona, poliglicina, hidroxipropil metacrilato, só que até hoje nenhum deles se mostrou superior ao PEG, né? Então, alguns também levam, por exemplo, à formação de anticorpos, e por conta disso, o que nós temos de aprovado e mais robusto realmente é a pegylação. Mas, mais recentemente, outras técnicas, que nesse caso já envolvem biologia molecular, mas que têm uma certa similaridade com a pegylação, vêm sendo estudadas, perdão. Então, por exemplo, então são alternativas à pegylação, né? Então, por exemplo, a primeira delas, obviamente, é a fusão com outras proteínas, então a produção de proteínas de fusão, e aqui vou chamar atenção, talvez para o mais comum, que é ligar uma proteína de interesse à albumina. Obviamente que a gente sabe que a albumina é uma proteína que circula por muito tempo na nossa corrente sanguínea, e então isso vai aumentar o tempo de circulação da proteína de interesse. Aqui a gente tem o exemplo de isso é muito comum, estudado para fragmento de anticorpo. A gente viu que um problema é a depuração, né, a eliminação, filtração renal. Se eu ligo a albumina, ele vai circular aí por um bom tempo. E outra estratégia é incluir trechos poliméricos na proteína que tenham uma ação semelhante ao PEG, mas que sejam baseados em sequências de aminoácidos, o que traz uma vantagem em termos de que a gente viu que a pegylação ela tem o problema da formação de anticorpos, e aqui eu estaria utilizando um material que não vai, a princípio, levar à formação de anticorpos, né? Só que para isso eu preciso de construções, obviamente, preciso de biologia molecular para que essa proteína seja expressa já com essa porçãozinha, esse polímero de aminoácido. Existem várias possibilidades aqui, a Extend Technology, Echylation, Pasylation, depende aí dos aminoácidos, então na Echylation é lisina e ácido glutâmico, glutamina, Pasylation é alanina, serina, em alguns casos prolina. Por que esses aminoácidos, né? E o que acontece de diferente? Acontece que essas combinações, o que se observa é que elas formam essas sequências altamente hidratadas e que acabam não se dobrando em estruturas típicas de proteínas, que seriam alfa-hélice e folhas beta. Então, você fica lá com uma caldinha, como se fosse um PEG altamente hidratado, mas que é baseado em aminoácidos. Então, isso vem sendo muito estudado, mas que eu saiba, se alguém souber diferente, por favor, me corrija. Não tem ainda nenhum produto no mercado, que eu saiba, tá? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar e apresentar para vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção, deixo aqui o link para o artigo que trata especificamente de pegylação, e esse mais recente que nós publicamos, Building Better Biobetters, que fala de pegylação, mas dessas outras estratégias, fala de glicosilação, então aborda o contexto de obtenção de biobetters de uma maneira um pouco mais ampla. Agradeço a todos vocês pela atenção, novamente a academia pela oportunidade, pelo convite, as agências regulatórias, deixo aqui para os que desejarem o meu contato, e as redes sociais do nosso grupo, o Nanobio, aqueles que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, de outros assuntos relacionados à nanobiotecnologia, convido a visitarem e a curtirem também. Muito obrigada, Leonardo, devolvo a palavra a você. Doutora Carlota, parabéns. Você transformou um tema que é extremamente complexo em algo linear, né, e de fácil entendimento. Obrigado. Você também enfocou processos onde nós podemos usar inovação incremental, inclusive, né, na sua palestra. Eu, particularmente, fiquei muito contente, né, não só por gostar do tema, mas por tudo que você apresentou aqui. E aí você mostrou, por exemplo, que o PEG interferon, né, 2A,
tem somente 7% de atividade, que a gente poderia trabalhar no aumento dessa atividade, diminuir aí a dose. Você mostrou que moléculas tendem, né, a ter várias ligações, e aí você também poderia melhorar essas ligações em sítios específicos, onde a gente não diminuísse o local de atividade, né, que aquele local, o centro ativo fosse mantido, e também a diminuição enzimática, ou seja, você passou por diversos mecanismos onde nós podemos criar fármacos bioberas. Obrigado, eu fiquei muito empolgado, né? Temos muitas perguntas, eu queria começar com uma, particularmente, que me chama a atenção, porque eu já li alguns trabalhos que você publicou. Você coloca que são muitos os desafios na pegylação e também na purificação, né? E um outro trabalho também que eu li, que esse não era seu, mostrava que a pegylação, uma vez purificada a proteína que está pegylada, aquela proteína não pegylada, que ela não seria reaproveitada. E dado, né, o custo de uma proteína, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo de pegylação? E eu sei também que você trabalha com novos sistemas para melhorar o processo de pegylação. Você pode falar um pouquinho da microfluídica? Posso sim, Leonardo. Obrigada pelos seus comentários. Então, assim, eu desconheço, né, exemplos reais de aproveitamento da proteína não pegylada, mas nós temos um trabalho que aborda exatamente isso, uma proposta foi com o citocromo C, nesse caso que seria para um emprego como biosensor, que a gente focou aqui na terapia, mas a gente também pode pegylar uma proteína para outra aplicação, né? Aumentar para um biosensor, aumentar a estabilidade é importantíssimo, porque aumenta o tempo de vida desse biosensor. E aí nós mostramos isso, porque assim, para a etapa de pegylação, a proteína tem que estar pura, né? Você não pode fazer pegylação num meio complexo, porque o PEG reativo vai ligar em outras coisas, obviamente, ele é bem reativo. E dependendo da estratégia empregada, a gente viu, né, no exemplo do meu próprio grupo, um rendimento de 57%, a gente viu uma banda bem gordinha ali de proteína que não reagiu, né? Então, nós estudamos esse reciclo, esse reaproveitamento, e funciona bem, né? Isso pode ser feito sim, a gente tem até, está publicado na Green Chemistry esse artigo, a gente tem até lá o desenhinho do fluxo, né, diagrama saindo de um reator, voltando para outro, geralmente são tamanhos pequenos, são volumes pequenos, então isso eu acredito que possa ser feito sim. Mas eu também antecipo, né, que talvez aquele número tenha chamado a atenção, que, por exemplo, uma pegylação em cisteína, você consegue rendimentos maiores, você consegue rendimentos de 80%, né, e quando você pegyla inespecífico, também, porque daí você põe um pH lá que vai mais rápido essa reação. E também caminhando no sentido do que você colocou, no nosso grupo, um dos problemas é a proteína, mas o outro problema é o próprio PEG reativo, que, em geral, ele também é sensível e instável em meio aquoso, e a pegylação é feita em meio aquoso, porque as proteínas, a gente está falando de moléculas que também não aguentam muito solvente químico, né? Então, o PEG, ele, por exemplo, o que pegyla em grupamentos amínicos, geralmente ele hidrolisa com o tempo. 15 minutos ele já está hidrolisando, né? Já hidrolisou significativamente. Então, nós estamos trabalhando, como você colocou, estratégias de alterar o modo de como essa reação ocorre. Então, uma delas seria um emprego de microfluídica, a gente está concluindo esse estudo. Então, você trabalhar com microreatores, com canais e combinações de fluxo, de tal maneira que, quando você trabalha com uma reação em microreator, geralmente você acelera a velocidade, porque as moléculas entram em contato muito mais rapidamente e você, às vezes, consegue aumentar o rendimento dessa reação. E a nossa ideia também é tentar, talvez, nesse microreator, trabalhar com misturas de solventes ou líquidos iônicos, de tal maneira que talvez o PEG possa ser, num primeiro momento, solubilizado em um outro solvente que não é água. E isso talvez também consiga diminuir essa degradação, essa hidrólise do PEG. Excelente. Obrigado. Eu vou começar com as perguntas do chat. A primeira, da Amanda Juraski. Inclusive, nós temos aqui uma plateia bastante diversificada, de vários países, né? Abraços de Peru, da Espanha. E a pergunta da Amanda é: vetores para terapia gênica são considerados biofármacos? São.
Oi, são considerados biofármacos. Na verdade, perdão, o vetor não, desculpa, a terapia gênica em si é o fármaco, né? Então, se você está usando um RNA, se está usando um DNA, o vetor é só o que vai carregar, né? Mas o conjunto como todo, você vai entender como um biomedicamento. Uhum. Então, se eu coloco né, que ela deve estar pensando num lipossoma, numa nanopartícula viral, aí você vai ter, junto com o material genético, você vai ter um biomedicamento, mas o biofármaco é o material genético nesse caso. Perfeito. Temos aqui também a pergunta do nosso confrade Agostinho Garcia Soeiro. Eu vou fazê-la em português, tá? Pergunta, doutora Carlota, a senhora acha que os biofármacos e similares vão substituir, digamos, os medicamentos tradicionais do mercado? Aí uma segunda pergunta ainda. Os interruptores racêmicos, interruptores quirais, estão afetando fortemente a indústria agora, aproveitando as vantagens das patentes racêmicas anteriores. Então, acho que a pergunta é se os biofármacos, né, os peglados e as bioberas vão realmente deixar as moléculas pequenas para trás. Leonardo, ¿puedo intervenir? Sim, por favor, doutor Agostinho. Sí. La pregunta es si es el destino de la química de síntesis verse superada y desplazada por la biología, la biotecnología, o coexistirán esos modelos en el tiempo, porque la industria se está agarrando a las moléculas de bajo peso molecular buscando el enantiómero puro. Doutor Agostinho, muito obrigada pela sua pergunta. Eu, particularmente, acredito que as duas frentes são importantes. Eu acho que os biofármacos abrem portas e trazem possibilidades que muitas vezes os fármacos químicos não nos trazem. Mas é claro que nós temos moléculas químicas espetaculares, né? E outras que nós desconhecemos ainda, que podem ser descobertas. Então, eu só acho que os biológicos vão continuar aumentando. E nós já exploramos muito mais os fármacos químicos tradicionais, mas eu ainda acho que nós devemos continuar explorando essa possibilidade, porque existem vantagens, né? E existe uma potencialidade importante nessas moléculas, tanto obtidas por síntese química, quanto extraídas da natureza, diga-se de passagem. Obrigado. De nada. Obrigado, doutor Agostinho. Temos uma mão, doutor Theo Uberrich, se eu estiver falando corretamente, ele pediu a palavra. Por favor, doutor Theo, pode abrir seu microfone, por favor. Pois não. Estão me ouvindo bem? Eu Sim. peço desculpa que eu não consegui colocar minha pergunta por escrito e ela é um pouquinho extensa. Eu queria perguntar sobre o aspecto regulatório, né? A doutora Carlota mencionou que alguns já estão no mercado. Eu pergunto se ela se refere já estão no mercado brasileiro. Em segundo, é o seguinte, essas nuances nas modificações de peglação trazem mudanças na farmacologia, além de trazer mudanças. Doutor Theo, estamos tendo dificuldade em escutar a sua pergunta, mas acho que a sua pergunta é se essas mudanças trazem alterações na farmacologia, né, doutora Carlota? Acho que eles na farmacocinética e na farmacodinâmica, talvez, no Exato. final, né? Bom, acho que a primeira... Oi? Realmente perdemos o som. Tá. Eu vou responder, qualquer coisa ele coloca novamente, né? Então, acho que a primeira pergunta é com relação a aspectos regulatórios. Sim, já estão. Na verdade, quando a gente pensa em biobetters, tem vários no mercado, até porque nem todos obrigatoriamente... Concluir. Se já há alguma movimento na Anvisa, pois não. Eu acho que a gente pode continuar, doutora Carlota, Tá, e aí, ao porque final, se o som do Theo melhorar, a gente... Tá certo, porque no finalzinho não deu para compreender. Então,
Existem, sim, biobetters no mercado, não somente peguilado, mas muitas vezes refere-se, por exemplo, a própria uricase, se não me engano, primeiro era obtida de um fungo, depois foi obtida de porco. Então, essas mudanças, no fundo, é a mesma proteína, né? O mesmo mecanismo conhecido, mas se você estava obtendo ela de uma fonte fúngica ou bacteriana e você já consegue obter a proteína glicosilada, expressa, não sei se é o caso da uricase, acho que não, mas se for uma outra qualquer, expressa em célula de mamífero, ela já é outra entidade, né? Ela já vai ter padrão farmacocinético diferente e ela já é um biobetter. Mas, de novo, não existe regulamentação para biobetter. Isso é um termo que nós utilizamos porque é um desenvolvimento baseado numa coisa que para uma mesma aplicação que já existe. Só que, obviamente, que a empresa vai poder falar, eu tenho um produto melhor aqui. Né? Então, isso já existe, vai ser regulamentado como um novo fármaco, nova entidade química. Né? E com relação à pegilação, alterar, ela altera, sim, a farmacocinética, por conta disso, inclusive, que nesse caso, de novo, o mecanismo de ação é o mesmo, mas ela vai ser considerado um novo medicamento e vai ter um regulatório completamente diferente. Se quiser, até depois faço uma parte disso, porque ela altera e a farmacodinâmica, a gente pode entender que altera parcialmente, porque, de novo, como você muda a mobilidade, você às vezes mexe na constante de binding e tudo mais. Lembrando que nós temos uma resolução da Anvisa já específica, né, para fármacos biológicos, onde a gente tem duas vias de aprovação, a via da inovação e a via da comparabilidade, né? Isso. Que pode ser utilizada para o caso dos medicamentos candidatos a biobetter. E, na verdade, Leonardo, vou até fazer uma parte, eu até tinha pensado em focar nisso, mas aí eu resolvi falar da pegilação mesmo. Na verdade, isso é uma decisão estratégica da empresa, ela que tem que olhar, e às vezes ela consulta antes a Anvisa e fala, olha, o que você acha, por qual via eu entro? Porque às vezes você tem modificação, é um pouco melhor, não é o caso da pegilação, mas, por exemplo, uma mutação específica, ou até, e não é suficiente, você ainda consegue fazer pela via da comparabilidade. Então, a empresa que tem que decidir mesmo. Carlota, estamos com várias perguntas. Temos duas da doutora Sinara, é uma farmacêutica de Minas. Quais as formas farmacêuticas mais ideais para a utilização dessa tecnologia? Sólidos, injetáveis? E a segunda dela, a pegilação reduz os efeitos adversos? Tá. Quanto à forma farmacêutica para administração, obviamente, o primeiro que se vem à mente é injetável, né? Primeiro, a pegilação é uma estratégia cara, né? Então, a gente já pensa para medicamentos específicos, para os biológicos, acaba sendo, em geral, injetável, até porque você vai colocar um polímero altamente hidrofílico ligado covalentemente, se você administrar isso via oral, ele não vai ser absorvido. Por outro lado, a gente viu o exemplo da metadona. Então, se eu tiver um fármaco químico ou biológico que eu quero uma ação local, eu posso, de repente, pegilar. E ele não vai ser absorvido, né? Foi o exemplo que eu dei da catalase e que eu falei da metadona, que a ideia é realmente que ela fique lá no epitélio intestinal e só consiga atuar nos receptores opioides do intestino e não tenha nenhuma ação central, porque ela vai ser administrada juntamente com o opioide, que deve ter a sua ação hipnoanalgésica, penetrar no sistema nervoso central, mas evitando o efeito colateral desse fármaco, você administra junto à metadona pegilada, né? Com relação a diminuir efeitos adversos, se nós considerarmos a questão, por exemplo, da imunogenicidade, ela vai reduzir, né? Mas se o efeito colateral, na verdade, né, ele for, se o evento adverso for ligado intrinsecamente ao mecanismo, não. Você não vai conseguir mudar isso. Uma pergunta de Aldo Tonso. As glicanas naturalmente envolvidas nas modificações pós-traducionais em humanos são boas candidatas alternativas ao PEG para biobetters? Boa pergunta, professor Aldo, meu colega.
Então, eu sempre acho que, em termos de aumento de meia-vida, o PEG é melhor. Essa é a minha... o meu sentimento com relação à estratégia. É claro que você ter as glicanas naturais, você ter o processo de glicosilação, ele também contribui, em geral, diminui a imunogenicidade, né? E por conta disso aumenta também a meia-vida, porque isso está relacionado, mas... e depende um pouquinho da molécula também, né? Por exemplo, se esse biofármaco, se for um biofármaco, né? Pensando aí na glicosilação, dependendo do tamanho, o PEG é muito importante para a questão da filtração renal. Se a proteína já não sofre a filtração renal, então o problema não é esse não é o problema maior, o problema é a imunogenicidade e a degradação por proteases, que está diminuindo a meia-vida. Então, acho que depende do caso, mas eu ainda acho que o PEG é mais eficaz. Eu vou aproveitar a pergunta do Aldo. Eu acho que a gente está falando um pouquinho de glicosilação, né? Isso. Ela também é uma tecnologia que vai evoluir nesse campo pela mutante, a enzima transgozilase, né? Não entendi a pergunta, Leonardo. Você disse se a glicosilação ela vai crescer tanto quanto a pegilação. A glicosilação química, você disse? Química. Eu acho que não, particularmente. Porque ela tem limitações também, né? Eu não trouxe isso hoje, às vezes eu abordo também. A glicosilação química, você não consegue, você consegue alguns padrões, mas às vezes você não consegue exatamente o padrão que você consegue com a glicosilação feita pelo micro-organismo, como deve ser feito. Então, e isso a gente já consegue trabalhar, né, o tipo de célula que você vai expressar e tudo mais. Então, eu acho que vai evoluir menos do que a pegilação. Ela tem seu valor, tudo, mas a gente vê que a estratégia de glicosilação ainda é muito mais abordada do ponto de vista da biologia molecular, do que a glicosilação química, que seria com a proteína já expressa, né? Temos uma pergunta muito específica do Emílio Guija. A pegilação da transferrina modifica suas funções de transporte, por exemplo, o transporte de ferro? Eu acho que aí teria que haver um estudo, né? Então, vou ser sincera, é muito específica, eu não sei responder exatamente, mas eu vou dar aqui o geral. Eu acho que não. Eu acho que não, porque o ferro é pequeno. Então, qualquer proteína que você, a não ser que você pegue ele exatamente no ponto de ligação, entendeu? Mas se não for isso, qualquer proteína que você faça ligações com polietilenglicol, mas que a interação seja com uma molécula pequena, como a uroquinase, que vai degradar ácido úrico, como a asparaginase, que vai degradar a asparagina, como a transferrina, que vai transportar o ferro, que é pequeno, essas moléculas difundem facilmente nessa camada de PEG hidratada. Não é problema de fusão. Então, às vezes, as pessoas acham que a diminuição da atividade é por isso, ela é muito mais pela restrição de mobilidade conformacional. O efeito estérico, ele só vai ser mais importante quando a interação, por exemplo, se for uma proteína que faz interação proteína-proteína, ou se ela tem um substrato de massa molecular grande. Aí sim passa a ser um problema maior. Ou, obviamente, se a pegilação está interferindo muito no sítio de ligação, ou no sítio ativo. Entendo. Temos ainda duas perguntas. Uma, como que seria a transferência em escala tecnológica, né, por exemplo, do seu laboratório para uma escala industrial? Se já há experiência, quais serão os principais desafios? Excelente pergunta. Então, assim, obviamente já há experiência, porque isso é feito no mundo, né? Aqui nós tínhamos um projeto, nós temos um projeto, né, mas que, assim, estamos ainda... nós queríamos aprovar pela FAPESP junto com o Butantan, infelizmente não deu certo, de fazer todo esse processo, de produzir, era no caso a asparaginase, e fazer o scale-up da pegilação, né? Infelizmente não evoluímos com isso, eu gostaria muito de fazer esse scale-up, mas ele, assim, num primeiro momento, fazendo uma análise, é um processo simples, porque a pegilação, ela é feita, como é hoje, né? Num processinho embatelada, você vai ter um volume muito menor, porque você está trabalhando com biofármaco purificado, então isso já está
né, num volume menor, você precisa de um tanque. Isso é feito à temperatura ambiente, você só tem que colocar as moléculas em contato, adicionar mais uma coisa, um reagente para parar essa reação, e depois o processo de purificação tradicional, óbvio que nós estudamos outras técnicas, como extração líquido-líquido, mas tradicionalmente são metodologias cromatográficas, principalmente exclusão molecular e interação iônica. Então, isso já é feito industrialmente também para biofármacos, né, em maior escala. Então, não vejo muitos problemas. Acho que é tranquila essa transposição de escala. Gente, a doutora Carlota me autorizou a chamá-la de Carlota, obrigado. E ela também, eu queria colocar, Carlota, que nós tivemos há 2 semanas, se o doutor Lauro puder me ajudar a lembrar o nome do palestrante, eu agradeço, sobre a busca de enzimas em extremófilos. Muito interessante, e havia O professor Adalberto, não foi? Exato. Adalberto, do nosso Adalberto. Foi orientador do meu doutorado. E ele mostrou a detecção de asparaginase em organismos extremófilos, e que conseguiam, em função desse aumento da temperatura, aumentar a atividade de produção dessas enzimas, né? Muito interessante, está disponível no YouTube da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, quem quiser, também uma ótima fonte de informação. Finalmente, para encerrar, nós temos ainda uma pergunta. Houve bastante interesse aqui na catalase em relação ao vitiligo. Se poderia haver um breve resumo sobre isso. Tá certo. Então, isso é uma frente que nós começamos a estudar mais recentemente, inclusive, nós temos uma aluna de mestrado, eu tenho, né, que acho que ela está até aqui assistindo, nós fizemos um primeiro estudo com uma catalase catalase bovina, e agora ela está estudando a de aspergilos, que é a que pode ser empregada, né? A gente está com extrato, está vendo a purificação, para fazer um teste já em voluntários dessa, né? E, no primeiro momento, a gente vai só avaliar essa questão da peroxidação lipídica, dessa aplicação mais como um antioxidante, uma fotoproteção ativa, de alguma maneira, né, para reverter, porque a gente pensa sempre na fotoproteção em bloqueadores ou moléculas que absorvem a radiação. A partir do uso de enzimas, a gente estuda tanto a catalase como uma outra enzima, que é a fotoliase. Essa, particularmente, repara o dano que a radiação causa no DNA. Então, essas estratégias, por exemplo, a catalase, ela também consumiria, degradaria moléculas que estão sendo produzidas pela radiação, que vão levar ao envelhecimento, à possibilidade de câncer. E existem alguns trabalhos que mostram uma relação clara entre o vitiligo e esse acúmulo de peróxido e ação e uma deficiência de ação de catalase. Então, alguns trabalhos mostram isso, e existem até alguns estudos que mostram uma ação de um composto que eles denominam natural, que eles denominam pseudocatalase, e que talvez tivesse alguma ação no vitiligo. Só que isso, obviamente, é um extrato vegetal, com baixa purificação, e que não é uma catalase mesmo, teria uma ação muito mais fraca do que a própria enzima. Então, nós tínhamos intenção de testar essa enzima também em voluntários, com vitiligo, com uma professora de Campinas. Infelizmente, durante o processo, ela acabou tomando outros rumos, se aposentou, e eu não consegui prosseguir ainda, mas é uma intenção. Existe essa ideia, e eu acho que não, é isso. Tem uma empresa nacional investindo em uma estratégia, um produto para vitiligo recentemente, mas eu não tenho certeza se é nesse caminho também que eles estão trabalhando. Eu vou me permitir, se alguém não mais tiver perguntas, a fazer agora uma dúvida minha, Carlota. Claro. Nós temos um medicamento, que, se não me engano, é o Mesacol, né? É para síndrome intestinal, do intestino. né? Exato. É a sulfasalazina, não é? Eu já tomei. Uhum. E a intenção é uso tópico, né? Só que a gente sabe que ele acaba tendo uma absorção. A gente poderia usar o uso da peglação para diminuir essa absorção? Com certeza, para diminuir a absorção, com certeza. Eu não sei te responder, Leonardo, qual seria o prejuízo de atividade, né? Uhum.
Mas assim, a gente viu que a metadona liga, não é? Então, poderia sim. Eu acho, sinceramente, o meu foco, o meu laboratório é muito focado em biomoléculas, mas eu trabalho também com alguns fármacos químicos, né? Já trabalhei com encapsulação de miltefosina, por exemplo, que é para leishmania. E eu acho que a pegilação, já falei isso em outras oportunidades, é uma estratégia muito interessante para a indústria farmacêutica, para fármacos tradicionais também, e que nós deveríamos começar a explorar mais isso. Então, acho que é uma ideia interessante. Você tem que ver o ponto de ligação, aonde que nós vamos ligar esse PEG, tem todo o desenvolvimento, mas com certeza. Doutora Carlota, muito obrigado. Excelente apresentação, várias felicitações, do espanhol, né? Muitos comentários aqui. Novamente, é uma honra tê-la conosco. Eu passo agora ao professor Dr. Lauro e, posteriormente, ao Dr. Michel, para que a gente tenha as considerações finais. Tá ótimo. E agradeço muito. Eu que agradeço, Leonardo, foi um prazer, acho que a conversa foi muito frutífera e é sempre bom esse desafio, né, das perguntas, da gente trabalhar juntos e crescer em conhecimento. Muito obrigada. Professora Carlota, foi um grande prazer tê-la conosco, né? E quem te indicou praticamente foi o próprio Adalberto Pessoa, né? E que nós já fizemos vários eventos no próprio Sindusfarma com você e com ele também. Excelente, excelente. Eu, aqui pensando, eu há 40 e tantos anos atrás fiz uma tese efeito da temperatura na estabilidade de bromelina em solução. E, por surpresa, eu usava um componente como agente estabilizante, que eu não sabia a função dele. Eu usava 3 agentes estabilizantes. Um deles é um antioxidante, evidentemente. Um outro é um quelante de elementos minerais, que são venenos de enzimas, e usava o polietileno glicol. E qual era a mágica? O polietileno glicol eu não sabia que função ele tinha, mas eu sabia que ele funcionava como estabilizante da bromelina, né? Ou seja, eu extraía o suco do abacaxi, do caule do abacaxiceiro, filtrava, tratava, etc. e tal, e depois eu utilizava esses agentes combinados. E a mágica é que os 3 juntos funcionavam como estabilizante. Agora que você está explicando que eu estava peguilando a bromelina e protegendo onde ela poderia se estabilizar. O meu trabalho foi alguns anos atrás, e era mágica, não sabia por quê, mas agora eu acho que é a peguilhação. Acho que daria para trabalhar com estabilização de enzimas também, que você já fez citação, e estabilização, eu diria, talvez até aumentando e imobilizando enzimas, aumentando a vida útil desses catalisadores biológicos, que são extremamente úteis. E certamente no organismo deve ter muitos outros enzimas que são muito fugazes e que, se eles estivessem peguilados ou imobilizados ou, de alguma maneira, em algum suporte, a gente teria muito mais efeito terapêutico. Muito obrigado pela linda aula, foi muito boa. Não se esqueça de recomendar para nós alguém que tem alguma novidade para apresentar, que será sempre bem-vindo. De minha parte, muito obrigado por estar conosco, assim como esteve o Adalberto. E o Marco Antônio, que já é da casa, que ele está sempre conosco aqui, quando ele está com folga, porque ultimamente a gente não consegue nem pescar ele aqui para ficar com a gente. Mais uma vez, um abraço e muito obrigado. Obrigada, professor Lauro. Um grande abraço. Bem, eu também gostaria de parabenizar pela linda aula. Realmente foi muito didática, muito gostosa de ser assistida, um assunto bastante complexo e que fluiu de uma forma muito racional, muito fácil, muito didática
para todos nós. Foi um prazer, uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Eu gostaria também de agradecer o Leonardo, que mediou de forma brilhante aí a nossa palestra, nossa palestrante, e conduziu muito bem a sessão de perguntas e respostas sobre instigar no momento certo. Eu acho que hoje tivemos uma sessão bastante interessante e eu só tenho a agradecer à professora Carlota, ao Leonardo e todos aqui que estão presentes e que participaram dessa esplêndida aula. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada, doutor Michel. Boa noite a todos. Então, a nossa sessão vai ficar ainda mais alguns momentos, que a gente não vai fazer morte súbita, né? Porque, para não desligar a plataforma, mas à medida que cada um queira, já pode se desligar da plataforma e até as próximas atividades que nós vamos ainda informar os senhores aos poucos, que agora temos uma sucessão de eventos onde a gente não tem mais espaço, estamos chegando no fim do ano praticamente, com mais algumas atividades que a gente tem. Em breve estaremos de volta convocando e convidando vocês para participar. Eu pediria para a Raquel parar de interromper a gravação e a gente pode ficar aqui no bate-papo. Quem quiser ficar, fique à vontade.